ontem, tá? A gente falou sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que é um assunto que vocês supostamente sabem, tá? Eu acho que todo mundo consegue lembrar em relação ao Napoleão Bonaparte, que ocorreu com uma família real que foi transferida em 1808 para o Brasil. Hã? Não necessariamente. Às vezes eu quero fazer uma coisa mais elaborada. Então é o seguinte, a questão agora aqui é o processo de independência do Brasil. Vamos tirar aquela dúvida idiota que a maioria das pessoas tem. 15 de novembro de 1889 não é a independência do Brasil, é a proclamação da República. 7 de setembro de 1822, sim, é a independência do Brasil. Então a gente vai falar hoje sobre a independência, o primeiro reinado e, se der tempo, a Confederação do Equador, que eu não sei se dá tempo, porque é meio longo o conteúdo. Então vamos lá. Processo de independência. A gente falou ontem sobre a transferência da corte portuguesa. A gente pode falar. Ainda ouço vozes do além. Que triste. Eu falo com gente morta, você acho que eu vou ouvir os vivos. Esquizofrenia. Então assim, a gente pode falar que de 1808 a 1822, certo? É o processo de independência do Brasil. As literaturas trazem de maneira diferente, falando que a independência aconteceu em 1822 e ponto. Não é isso, é um processo. Porque esse período de tempo aqui, certo? Literalmente, é o tempo que leva para o Brasil criar a sua identidade nacional. No caso, o brasileiro sentir-se brasileiro. E isso ocorre muito devido à transferência da corte portuguesa do Brasil. É uma coisa interessante. Tá, a questão do dia do pico aqui, quero pular um pouquinho, e o Dom João VI fez um monte de coisa. Trouxe a imprensa para o Brasil, construiu o Banco do Brasil, né, que é o primeiro banco mesmo que teve aqui. Não é o mesmo banco, 200 anos depois, esse banco faliu e depois construíram um outro. Bem diferente, não é o Banco do Império. Hã? O primeiro banco? É praticamente a mesma ideia, que é da República. Não é o Banco do Imperador. É diferente. É diferente. Gente, não confundam o seguinte, não é porque Dom João VI era rei de Portugal que aqui no Brasil ele tornou-se rei do Brasil. O primeiro rei do Brasil, o imperador do Brasil, é Dom Pedro I, que é o que a gente vai falar hoje definitivamente. Vamos lá. O dia do pico. Que é isso? Gente, o que acontece em 1815 na Europa? 1815, eu falei ontem isso. A tribo dos Analfas. O que acontece em 1815 na Europa? Restauração de atividades de autoridade sob aliança. Congresso de Viena. Napoleão Bonaparte é expulso para ir a Santa Helena e etc. Vocês estão brincando que vão chegar na primeira prova. Vocês vão se fuder e vocês sabem. Seguinte, em 1815 a Europa estava começando a se dividir novamente. Em 1820, mais ou menos, chamaram Dom João VI para retornar a Portugal e não havia mais um rei. Precisavam que ele voltasse. A questão é o seguinte, em 1821, quando ele estava voltando, Dom João VI e sua família, Dom Pedro I, iriam todos voltar para Portugal. O dia do pico é o seguinte, e tem aquela frase idiota que fala o seguinte, que Dom Pedro I fala para o povo, se é para o bem geral e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Isso é papo de jacaré, gente. Lógico que não aconteceu. A colônia brasileira, em 1821, pertencia a Portugal. Dom João VI sabia que, se ele transferisse a corte novamente para Portugal, ele perderia esse território para o movimento republicano. Ele sabia. Então, o que ele faz? É um acordo que ele faz com seu filho. Você fica nesta merda desse país, certo? Fica aqui, faz a independência deles antes que eles façam por si só, certo? Proclama a independência do país, enquanto isso eu volto para Portugal. Tanto que um ano depois o Brasil torna-se independente em 1822. A independência do Brasil ia ocorrer uma hora ou outra. Todos os países da América Central, os Estados Unidos, todos os países já estavam independentes de uma maneira abrupta. Revolução. O Brasil foi o último país a conseguir sua independência. E foi uma independência bem controversa. Por quê? Porque quem fez a independência do Brasil foi um português. É meio sem sentido isso. Bem sem sentido. E o mais legal é o seguinte, Dom Pedro I,
ele estava aqui no Rio de Janeiro, ele estava indo para o Nordeste, beleza? Esse processo aqui não tinha como ser feito a cavalo. Elas faziam normalmente de charrete ou de burro, jegue, porque é mais confortável. Não tinha carro, né? Então é o seguinte, o processo de independência aconteceu no 7 de setembro, certo? No dia 7 de setembro ele não estava aqui, ele estava no meio do caminho, certo? Só que essa mensagem, para chegar daqui até aqui, leva mais ou menos umas 2 semanas. Por quê? Tipo, não era correio, tinha e-mail. O cara tinha que ir correndo. Então o interessante é o seguinte, quem assinou a Carta de Independência do Brasil foi a esposa de Dom Pedro I. Interessante? Ela assinou a Carta de Independência do Brasil. 2 semanas depois, Dom Pedro I descobre que o Brasil é independente. Beleza. Daí ele foi espada para a independência ou morte. Mas que beleza, na verdade ele tá comendo. Tá, beleza, tranquilo. E o mais engraçado é o seguinte, se você for no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e eu queria muito levar vocês lá, vocês vão adorar aqui lá, vocês vão ver um quadro chamado O Grito do Ipiranga. Ele tem 15 metros de comprimento por 8 metros de altura. Nossa, esse quadro aqui é maior, é gigantesco. Por quê? Quem pintou esse quadro foi o Pedro Américo. Ele quis fazer um quadro gigantesco para dar a sensação de que você estivesse dentro daquilo ali. Quem pediu para fazer esse quadro foi Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, mais ou menos uns 50 anos depois do Grito do Ipiranga. Automaticamente, aquilo que está no quadro não é verdade. Porque nem o Pedro Américo nem o Dom Pedro II sabiam realmente o que tinha acontecido. Então ele mandou fazer o quê? Pintar o quadro louvando o seu pai. Todo mundo a cavalo, em volta de Dom Pedro I, ele conquistou a espada erguida falando da independência. Isso é uma coisa interessante. Pedro Américo sabia que aquilo ali era uma mentira. Então, para sacanear, depois descobriram, óbvio, ele pintou o seu autorretrato no meio do quadro, segurando um guarda-chuva assim. Sério. Né? No canto superior direito. Se você olhar bem atentamente, está todo mundo, os cavaleiros olhando para o Pedro I. Está todo mundo assim. E tem um cara que está olhando para você. Um guarda-chuva na mão. Para mostrar, isso aqui não é real. Isso aqui é mentira. Pagaram por fazer. Entendeu? Isso aí foi depois de um tempo. Isso é interessante. Curiosidade para vocês. Caso tenham dúvidas, não se inventa. Entra no Google lá que tem análise desse quadro. O nome do quadro é O Grito do Ipiranga. Beleza? Brasil e Império. Vamos lá. Batendo. Primeiro reinado. Até aqui alguma dúvida? Sossegado, né? Curiosidade legal para vocês. Primeiro reinado é o seguinte, gente. É a primeira vez que o Brasil, que era para virar uma república, virou um império. Quer dizer, é tudo errado nessa porra desse país. Os Estados Unidos saiu de uma colônia direto para uma república. Direto, por isso que é um país forte hoje. O Brasil saiu de uma colônia para império e só muito tempo depois virou república. Uma república de merda. Porque era uma república do café com leite. Onde Minas Gerais e São Paulo mandavam. Complicado, mas vamos devagar que eu sou rápido. Primeiro reinado. E o que é o primeiro reinado? É o governo de Dom Pedro I. Ele é coroado em 1823. A primeira medida que Dom Pedro I faz é escrever uma Carta Magna, um documento que constituísse o Estado brasileiro. No caso, a primeira Constituição do Brasil. O Brasil teve 9 constituições. A atual é a de 1988, feita por José Sarney, um dos participantes. Maravilha. Só teve uma, foi escrita em 1787 e é a mesma até hoje. É que lá não tem leis, é casos de jurisprudência diferente. Aqui tem leis, muitas leis. Então é o seguinte, a Constituição do Brasil, a primeira, é a de 1824. Foi a primeira feita. E a primeira coisa que ele faz na Constituição é o quê? Fazer a divisão dos 3 poderes. Aos moldes do iluminismo que Montesquieu fez lá no século XVIII. Um pouquinho diferente, porque no Brasil é tudo diferente. Certo? É a divisão dos 3 poderes com lá dentro de um quarto poder. Então o que acontece? O que é o legislativo, o executivo e o judiciário? São poderes independentes e harmônicos entre si. Eles se auxiliam, mas são independentes. O executivo é o presidente, se tivesse presidente, certo? Administração pública. O legislativo faz as leis. O judiciário vai utilizar essas leis e julgar. Basicamente isso. Só que aqui no Brasil, além disso aqui,
nessa época, existia o poder moderador, que era o poder do imperador. E todos os poderes aqui estavam subjugados a esse. Estava bem escrito na Constituição. Então, independente dos três poderes aqui, o poder do Brasil ficou centralizado. Dom Pedro I tentou aplicar no Brasil um absolutismo, que não deu certo. Ele era amado pelo povo, ele era amado, ele adorava as escravas. E depois que ele se coroou rei, ele ficou absolutista, como Luís XVI, Luís XIV, cetacimoar, o Estado sou eu. Porque aqui no Brasil isso não funcionava, mesmo. Tanto que a população aqui adorava ele, se revoltou contra ele, odiava o cara, literalmente. E a primeira revolta que acontece é o seguinte: a Confederação do Equador. O governo de Dom Pedro I durou pouquíssimo tempo, apesar de seus 35 nomes. Ele tinha 35 sobrenomes. Interessante. Gente, Confederação do Equador, antecedentes. Então, primeira coisa, depois a gente fala assim, eu só lembro do final, Bragança e Bourbon. Essa é muita coisa. Gente, antecedentes é o seguinte, já explico. Além do descontentamento da população em geral, para com o próprio Dom Pedro I, que alterou a forma de governo, deu um problema de crise econômica bem interessante no Brasil. Por exemplo, elite cafeeira. No Brasil, ainda não existia uma oligarquia cafeeira. A gente vai falar posteriormente sobre isso. Mas existia uma elite. Tá? O pessoal trabalhava bastante. E começou a ter problemas econômicos no bolso desse pessoal. Se a elite está com problemas econômicos, automaticamente boa parte da população que não é elite está na miséria. Óbvio, é bem óbvio. Fazendo com que alguns líderes intelectuais aparecessem nesse cenário. O primeiro deles é o Cipriano Barata e o outro é o Frei Caneca. Ambos tinham a mesma ideologia. Chamavam o Cipriano Barata de o homem de todas as revoluções. Ele participou da Confederação de Pernambuco, ele participou da Confederação Baiana, ele participou do processo de independência do Brasil, ele participou de muita coisa. Só que ele achou que a independência ia levar o Brasil para uma república. Ele fica louco, ele tinha um pensamento liberal. Ele com certeza não queria que o Brasil fosse um império. Então publicou várias cartas, não aceitava de maneira alguma. Frei Caneca, a mesma coisa. Ele não era frei, tá? Ele morreu fuziladíssimo. Tá? Todos eles do regime liberal, queriam república e federalista. O que significa ter um regime republicano e federalista? Significa que as províncias, no caso do Estado, terão mais independência, como ocorre nos Estados Unidos, e o poder é descentralizado. Exatamente. Sai da mão do imperador e descentraliza esse poder para o Brasil. Não deixa o poder só na mão do imperador. Cada estado tem seu poder. Nos Estados Unidos, um senador, por exemplo, que aqui não serve para bosta nenhuma, lá tem muito poder de mão. Muito poder de mão. Vocês estão fazendo sexo lá atrás? Deixa eu dar uma filmada. Pô, eu olho pro lado, tá o trio da formiga atômica ali, quase se gente, dá um tempo aí. Vamos lá. Deflagração da revolta. Então assim, o Dom Pedro I resolve acabar com esses liberais aqui. O que ele faz? Ele vai lá e em Pernambuco ele elege um novo presidente que seguisse isso aqui. Cara, o pessoal, é lógico que o pessoal liberal não vai gostar. Fazendo com que ocorra o que nós chamamos de Confederação do Equador. Por que chama-se Confederação do Equador? Porque era cortado pela linha do Equador. Eles queriam o quê? Um movimento federalista, separatista. Queriam separar parte do Brasil do resto. Então aqui, Nordeste, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas. Só isso. Eles só queriam separar isso do Brasil. Entendeu? Separar mesmo, queriam. Era um movimento separatista, só que era muito grande. E a liderança não era tão boa assim quanto eles imaginavam. Consequentemente, a pergunta é, como é que eles foram derrotados? É fácil. Começa a haver briga entre eles. Aí o poder é dividido, certo? E ocorre a repressão imperial. Tá? Os soldados do Império vão atacar parte por parte, não todos eles.
O que basearam com que a revolta se... Por que eles... Hã? Porque como fazer essa separação? Entendeu? Quem que vai ficar realmente com o poder de mando? Separar realmente. Sempre dá briga com questão econômica, isso é óbvio. Sempre dá, normal. O Cipriano Barata ficou preso até o fim da revolta, e o Frei Caneca foi preso no final e foi fuziladíssimo. Entendeu? Lógico que eles seriam mortos, é óbvio. Tá? Essa é a Confederação do Equador, é a primeira revolta que a gente tem no Brasil no Império. Isso questão de 3 anos do início do Império. Exatamente. Agora, não hoje, na próxima aula, a gente vai falar sobre a Guerra da Cisplatina. O que é isso? Olha só, imagina o Brasil aqui. Vê se vocês são um bom de geografia. Eu sei pra caralho. A ponta do Brasil. É a direita do Paraguai, certo? Paraguai, Argentina. O que tem nessa ponta aqui? Uruguai, exatamente. Por mais que vocês não acreditem, o Uruguai era do Brasil. Tá? Chamava-se Província da Cisplatina. O líder deles aqui queria separação do Brasil. Esse movimento que a gente vai falar na próxima aula, parece um pé de boi, fez literalmente o governo I pedisse a abdicação do cara. Por quê? Ele usa dinheiro dos cofres públicos para financiar uma guerra contra a Cisplatina, pede, e depois a Cisplatina vira Uruguai, certo? E o povo é contra o governo I. Até o exército. E aí acaba abdicando do cara. O Rio Grande do Sul vai andar na Guerra dos Farrapos. Daí, depois que a gente for falar da Guerra do Paraguai, eu vou dedicar uma aula inteira só para a Guerra do Paraguai, ele merece realmente isso. Vocês vão entender a participação do Rio Grande do Sul. Daí, o de Caxias, um monte de cara que está por aí. Tá? Alguma dúvida? Experiências mal conduzidas? Pode atrasar? Então,